é o programa Saúde Master que está no ar e tenham certeza, um programa de excelência vocês irão presenciar. Estamos ao vivo aqui, mais uma edição em 2 blocos e tenham certeza que iremos, em muito, aprender e salvar vidas, porque esse é o nosso lema. Canal 520 da Claro, transmitindo para toda a Paraíba, praticamente, e a internet para todo mundo em tvmaster.tv, é o nosso endereço famoso, inclusive, e o YouTube, que preservará e que depois você irá compartilhar em TV Master Play, os endereços famosos desde a primeira edição que aparecem aí. Como estamos no mês que damos mais ênfase à mulher, nós vamos começar, eu sempre tenho abordado a importância em denunciar. Projeto Nós Salvamos Vidas, um projeto de minha autoria, que através dos artifícios, com alguns toques, cliques, tudo gratuito, você pode salvar vidas de mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências. E esse projeto, me refiro ao Nós Salvamos Vidas, tornou-se um parâmetro nacional. Só que, como acabei de dizer, o mês da mulher e a violência contra as mulheres do nosso Brasil, números recentes agora, desta semana, são assustadores. Atenção, a cada 1 segundo, vou repetir, 1 segundo está ocorrendo algum tipo de crime contra a mulher, como, por exemplo, o assédio. E vocês têm como denunciar. Observem nessa imagem aí, por favor. Se quiserem agora denunciar pelo site nós-salvamos-vidas.com.br. Se você prefere e já utiliza assiduamente, basicamente, constantemente o Instagram, você vai em Nós Salvamos Vidas no Instagram. Lá na bio existe um link aonde você vai clicar e aí aparecerão as opções em denunciar. Portanto, exaltamos a base de toda essa história complexa, mas assustadora, tratando-se de crimes contra a mulher, é a denúncia. É o que pode prevenir um evento mais sério. É o que pode prevenir o feminicídio. Portanto, nós-salvamos-vidas.com.br, site, pelo Instagram, Nós Salvamos Vidas. Vamos denunciar. Portanto, no mês da mulher, se você quer presentear com a vida, porque muitas vezes há uma impotência diante da sistemática que a mulher se encontra, denuncie. É uma amiga que está sabendo da violência, denuncie. É um vizinho, é um parente, filhos que estão observando a violência dentro do lar, crianças, as crianças estão começando com os artifícios digitais a também denunciar. Portanto, posso dizer com toda propriedade, nós salvamos vidas. Vamos iniciar o primeiro bloco aqui ao vivo, repito, sempre estivemos e estaremos muito atento às campanhas que ocorrem na área da saúde, logicamente. E, precisamente, estamos diante do Março Azul e todo o âmbito da conscientização e da prevenção ao câncer de intestino. Portanto, o âmbito, a visão,
o conceito, a análise desse primeiro bloco, segundo a médica que irei entrevistar, iremos disto tratar. E também destas campanhas, porque eu já tenho a meu lado, e é uma estreia, é o programa das estreias. Ela já é, ou será, a médica de número 438 entrevistada ao vivo de forma presencial. Muito obrigado pela presença, doutora Martina Bragante. Doutora, seja bem-vinda ao Saúde Master. Obrigada, Fábio, pelo convite, por esse espaço que você abriu para a gente falar da campanha, que, como você disse, né, o seu lema é esse, de salvar vidas, então é isso que a gente vai fazer através da informação para nossos telespectadores. Com certeza, doutora, é lógico, as pessoas já estão visualizando, e eu acho isso muito bom e importante. A senhora é cirurgiã geral e é da área também da coloproctologista, ou seja, a área que trata dos exames, inclusive os mais importantes ligados com todo o intestino grosso, ânus e reto. Não é isso, doutora? Exatamente. É um nome grande, né? Até um pouquinho trava-língua. Verdade. Mas a coloproctologia é justamente essa especialidade cirúrgica em que a gente trata do intestino como um todo, ânus e reto, que é a porção final do trato digestivo. Doutora, uma coisa que eu estou observando, e aqui nós somos muito atentos aos detalhes, haverá também um momento BBB daqui a pouco. Doutora, o sobrenome da senhora, um nome muito belo, Martina Bragante. E não há como não lembrarmos do grandioso patrimônio, o baluarte, doutor Laércio Bragante, diretor do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, senador Humberto Lucena. Qual a ligação da senhora com meu amigo, doutor Laércio Bragante? Laércio, né? Tio Laércio, é meu tio. Tio Laércio, sensacional. É irmão do meu pai. Doutora, já vou dizer uma coisa, porque isso está no DNA. A senhora, além de ser uma grande médica, eu tenho certeza que tem um coração grandioso, porque o doutor Laércio é uma pessoa que eu posso dizer tão solícita, tão prestativa. Quando a gente vê hospital de trauma na televisão, eu já olho, observo, eu digo, pode contar até 3, doutor Laércio vai aparecer, e ele aparece. Por quê? Porque ele presta esse serviço à comunidade, ele está atento às ações, e isso traduz o quê? Eficiência, segurança, rapidez, e ele esteve lá no início do hospital aqui de trauma de João Pessoa, a primeira ação, vamos dizer, de atendimento, o doutor Laércio estava lá. E agora, a senhora aqui do meu lado, não tenho dúvida, iremos salvar muitas vidas, viu, doutora? Obrigada. Muito doutora, obrigada. Só um históricozinho. A senhora estudou aonde, formou-se aonde, se é paraibana? Sim, eu sou paraibana, sou de João Pessoa, nasci aqui, estudei aqui, e fiz as minhas residências também aqui em João Pessoa. A minha última residência em coloproctologia, né, após 2 anos de cirurgia geral, foi no Hospital Municipal Santa Isabel. Hospital Municipal Santa Isabel, conheço também, já entrevistei alguns profissionais aqui, e trata-se também de uma referência. Doutora, é lógico, eu vou repetir mais uma vez. Quando eu vejo a senhora, aqui a gente é muito sincero, viu, doutora? Quando eu vejo a senhora, uma médica nova, eu fico ainda mais motivado. E vou explicar ao público o porquê. Tudo tem que ter uma fundamentação. Com os novos conhecimentos, com a inteligência artificial e outros artifícios,
Se a gente coloca isso no âmbito da sabedoria, a senhora vai se tornar cada dia mais inteligente e vai salvar mais vidas. Doutora, acertei, doutora. Assim eu espero, né? Não, mas vamos pensar positivamente, não é, doutora? Claro, com certeza. Verdade, porque todo dia um aprendizado e eu não tenho dúvida que iremos esclarecer vários pontos. Já está o nosso tema. Se quiser perguntar, basta apontar a câmera do seu celular e aí está. Março Azul, conscientização e prevenção do câncer de intestino. Agradecendo a produção da Verônica Amorim, ao Alisson, ao Gessé, ao Gil, que também atuou na sistemática de termos, como teremos um grande programa. E a primeira tela para conversarmos já pode ser lançada e a partir daí, justamente o tema básico, porque há uma importância. As pessoas às vezes chegam para mim, viu, doutora? Chegam assim e dizem, mas Fábio, tem mês que já tem várias cores, de várias prevenções e conscientizações. É porque há uma necessidade. Você dá um alerta maior. Após o alerta, basta você ir seguindo o que a campanha ou as campanhas pressupõem e o que os médicos indicam. Não é isso, doutora? E aí, doutora? Na verdade, a gente cria uma identidade através da cor também, certo? Assim como existe a campanha da mama, a gente já associa a cor rosa, né? Aos poucos, né, ao passar dos anos, a gente crê que isso também é transmitido por conta da cor da campanha, né? Então, a cor vem do maço, o maço, né, utilizamos a cor azul marinho, na verdade, para ter esse lema do maço azul. E a partir daí as pessoas e a mídia, que é o que estamos a fazer, tem seu papel fundamental em esclarecer. É a informação que transforma, é a informação que salva. E dentro dos meus dados, da minha pesquisa, e notem que há muita subnotificação. No ano passado, me refiro, por exemplo, ao câncer de intestino, foram detectados quase 50 mil casos. O que torna esse tipo de câncer numa estatística assim do terceiro, vamos dizer assim, mais assíduo. E, logicamente, a doutora vai falar, isso impacta, temos que falar nos óbitos, não é isso, doutora? Com certeza. Como você disse, né, é um câncer de alta prevalência, então, realmente, é o terceiro que mais mata. E é um câncer que ainda é pouco falado. E, na verdade, ele é um câncer também que é prevenível. A gente consegue identificar lesões que vão se tornar, no passar dos anos, malignas, né? Então, temos exames para isso e a campanha é para conscientizar e educar sobre este tema. Nós temos outros tipos de câncer que são cânceres, né, que são mais conhecidos e que são mais falados e cada vez mais a gente quer essa educação sobre o câncer de intestino. E acho que no fim desse ano, né, no ano passado, a gente teve alguns artistas, né, que morreram em decorrência desse câncer e outros que estão tratando, né, como, por exemplo, Preta Gil, né, câncer, na verdade, o câncer dela é de reto, né, mas é bem baixo. É interessante o que a doutora comenta, lógico. Perdemos, vamos dizer assim, pessoas que são notórias, são celebridades, estão na mídia. É lógico, não queremos que as pessoas morram, principalmente de um câncer, mas tudo isso tem o seu lado, assim, vamos dizer, didático, para conscientizar as pessoas. Por quê? O assunto, né, vem à mídia, é o que estamos fazendo agora, repito, e a partir daí as pessoas vão vendo que há alguns aspectos que têm que ser seguidos, muitas vezes ligados com a idade ou com históricos que passam a ocorrer ou a acontecer. Não é isso, doutora? Exatamente. O nosso principal objetivo, lógico, que uma pessoa que
tenha sintomas, obviamente, precisa estar em dia com as consultas médicas, né? Mas o nosso objetivo como campanha é rastrear os pacientes que são assintomáticos. Os pacientes assintomáticos que já têm idade, então, a partir de 45 anos, a gente começa a procurar, né? Na verdade, a gente vai fazer o diagnóstico de lesões que são, geralmente, né, o nosso objetivo é fazer diagnóstico de lesões que ainda são benignas, tirar pólipos, né, antes que eles virem o câncer de intestino. E a doutora Martina Bragante fala, né, com muita inteligência, eu vou dizer assim, e está dentro do conceito da fundamentação do programa Saúde Master da TV Master, da prevenção. Portanto, quando a doutora disse, a nossa ideia, o nosso ideal, o nosso trabalho é na base, é detectar, porque daí a cura, eu posso dizer, é de quase 100%. Não é isso, doutora? Com certeza. Se a gente diagnostica lesões que são, são benignas, né, antes de virar câncer, a gente tem 100% de cura. E quando a gente diagnostica o câncer em estados iniciais, a gente tem muito mais chance do que quando a gente diagnostica o câncer que já dá sintomas. Então, os cânceres que já... o câncer do intestino é um câncer silencioso, e quando ele vem dar sintomas é porque realmente ele já está um pouquinho crescido e avançado, né? Em relação à doutora Martina Bragante, né, que é coloproctologista, eu tenho aqui que fazer um agradecimento, né, doutora? Foi uma indicação inicial em um médico. Desde antes da Covid, eu estou tentando trazê-lo, porque eu sei que ele é um médico excepcional. Ainda não o conheço pessoalmente, mas vou agradecer a indicação. Inclusive, eu acho que agora ele está operando, né, doutora? Ele está operando agora. Está numa sala de cirurgia agora, mas quem sabe ele está até com celular, ou então vai ver depois, obviamente. Doutor Carlos Leite, doutor Carlos Leite, que ele é cirurgião oncológico, não é isso, doutora? Isso. Doutor Carlos Leite. E um grande cirurgião, né, doutora? Sim. Meu professor, meu colega de trabalho, então trabalhamos juntos, somos amigos. Portanto, de coração, o meu agradecimento, renovo, viu, doutor Carlos Leite, o convite para estar brevemente, as portas aqui estão escancaradas para o senhor, porque eu sei, já ouvi falar, repito, não conheço pessoalmente, mas o trabalho dele na área da cirurgia oncológica é extraordinário. Inclusive, agora está numa sala de cirurgia, certamente salvando vidas, não é, doutora? Câncer de estômago. Um câncer de estômago. Olhem que interessante. Em relação ao tema que estamos a tratar, a campanha que vocês estão aí a observar na tarja, o médico citado aqui, que fez a indicação, o doutor Carlos Leite, ele está agora, nesse momento, fazendo uma cirurgia de um câncer no intestino. Portanto, a prevenção é a melhor solução. Vamos ver na sequência o que virá para que a doutora possa argumentar. Vamos ver aí na sequência do programa Saúde Master. Esses dados, obviamente, eles são bem recentes, bem atualizados. Diz, câncer de intestino, o aumento proporcional é de 10%. E isso é muito, demasiadamente preocupante. Não é isso, doutora? Sim, Fábio. Com o aumento da expectativa de vida, né, o envelhecimento da população, isso é natural que a gente tenha realmente o aumento e, aliado a isso, o estilo de vida, né, nosso atual, fora que também a gente tem que contar que temos os diagnósticos, né, como a gente está buscando e rastreando, então também aumenta essa taxa de diagnósticos. Mas o principal fator relacionado realmente é a idade. A partir dos 45, 50 anos, todo mundo já tem mais risco de ter o câncer coloretal. Existem pessoas que têm mais risco ainda, que são as pessoas que têm história familiar em parentes de primeiro grau, né, mãe ou pai, que tiveram esse tipo de câncer ou que têm pólipos.
Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, após os 10 anos de doença, também tem mais risco de desenvolver esse câncer. E pessoas que têm mutações familiares, né? Tem uma herança genética e tem alguns tipos de mutação específica. Doutora, é lógico que um exame, eu creio que básico aí é a colonoscopia. Não é isso que a senhora atua em toda a plenitude e se formou, se especializou também nesse setor. Doutora, como é o esclarecimento de quanto em quanto tempo, eu sei que a senhora já frisou aí, qual seria, por exemplo, um indício mais preocupante para que se procure de forma urgente o exame? E aí, doutora? Então, como eu falei no início da entrevista, nós visamos diagnosticar casos que não têm sintomas, mas existem alguns sintomas que são de alarme, que a gente chama. Por exemplo, dor abdominal persistente por mais de um mês, perda de peso sem motivo explicável, sangramento nas fezes, enfim, dor abdominal e, na verdade, esses são os sintomas de mais alarme para a gente se preocupar, certo? E a colonoscopia realmente vai ser o exame de escolha, porque, além de fazer o diagnóstico, a gente vai poder tratar, ou se fizer o diagnóstico já do câncer, fazer uma biópsia. Ô, doutora, dentro desse aspecto, dessa linha de raciocínio, se uma pessoa faz o exame agora, certo? Nesse momento, e os médicos, os profissionais detectaram que está tudo normal, realmente normal, todos os parâmetros, todas as análises, qual seria o tempo para um próximo exame, caso continue tudo normal? E aí, doutora? Então, o paciente que faz a primeira colonoscopia, dentro da idade do rastreio, né, os 45 anos, quando ele tem uma colonoscopia normal, ele pode repetir entre 7 e 10 anos. Não é um exame que a gente vai fazer anualmente, como outros exames de diagnóstico precoce de câncer, como a mamografia nas mulheres, por exemplo. Então, não na verdade, a gente tem uma resistência de alguns pacientes com relação ao preparo. Não posso defender o preparo e dizer que é algo agradável de se fazer. É um pouco sofrido, mas o custo-benefício disso é imenso, assim, um benefício imenso diante do sofrimento de um dia de preparo. Quando Doutora, a gente consegue fazer esse diagnóstico. As pessoas são temerosas ou então o desconforto nesse preparo para esse tipo de exame. E a gente nota que, infelizmente, nesse trâmite, algumas pessoas desistem, ou tem medo, ou diz, não, está tudo bem comigo, vou ficar por aqui, e depois, infelizmente, pode vir um evento grave. Não é isso, doutora? Exatamente. Já ouvi de pacientes, assim, até de pessoas próximas, justamente esse argumento. Eu não sinto nada, eu estou bem, não vou fazer. Mas é justamente esse o nosso objetivo aqui hoje. É a gente convencer as pessoas de que, na verdade, a gente não pode esperar sentir, não precisa esperar ter sintomas. A gente precisa fazer o exame, que é um exame de rastreamento. Obviamente que a gente quer encontrar lesões benignas ou nenhuma lesão. Então, quando a gente encontra uma lesão benigna, a gente pode retirar aquela lesão e curar ali daquele tipo, do pólipo, né? Então, a gente tira o pólipo e está tratado o paciente. Doutora Martina Bragante. Doutora, aqui nós utilizamos a inteligência artificial, está aqui o Binho, único programa do mundo e o primeiro a utilizar a inteligência artificial em tempo real. Doutora, a senhora assinou aquele termo que responde tudo. Daqui a pouco vai vir uma pergunta do Binho, mas por enquanto eu vou falar de um dos nossos patrocinadores de excelência. O Binho daqui a pouco vai perguntar, mas agora eu vou falar da SOS Orto Memorial, que eu costumo dizer, a SOS Orto Memorial é sensacional. E quando falamos da área da ortopedia e traumatologia, é inevitável. E um médico
que está à frente e que aparece nesse momento é o grande idealizador. Repito, além de ser um médico extraordinário, eu estou dizendo porque eu conheço os procedimentos realizados pelo doutor Douglas Teixeira, que aparece aí nessa imagem. O doutor Douglas Teixeira, além das ações clínicas que ele utiliza, repito, estive lá inclusive essa semana, ele utiliza dos mais modernos equipamentos na clínica SOS Orto Memorial, que fica dentro do Hospital Memorial São Francisco. O doutor Douglas Teixeira também é um grande cirurgião, lógico, da área da ortopedia e traumatologia. Um grande ser humano. Olha que foto sensacional, atenção. Eu costumo dizer aqui, mas o que falamos no Saúde Master, nós provamos que eu vivencio. Não só as entrevistas, os entrevistados, a fundamentação, a pesquisa, mas também os anunciantes. Essa imagem aí é justamente antes de uma cirurgia, eu estou aí, e também o doutor Douglas Teixeira. Portanto, eu já tive a oportunidade, a foto retrata, de assistir um procedimento. É muito comum. Já fui até o Recife assistir, por exemplo, cirurgia robótica, dos médicos me convidarem. Por quê? Nós estamos fazendo o melhor programa de saúde da TV brasileira, só por isso. Aí essa evidência é de um ato cirúrgico. Nós temos outras fotos do doutor Douglas Teixeira. Atenção, eu estava aí. Olhem o doutor Douglas aí, o magnífico, um dos maiores especialistas em joelho, por exemplo, do Brasil. E por aí as várias técnicas, procedimentos na área da ortopedia e traumatologia. Isso é o doutor Douglas. Isso aí é o doutor Douglas operando. Vejam que foto belíssima, salvando vidas a cada momento. Isso tudo na SOS Orto Memorial. Tá aí, olha, mostrando uma estrutura, né, aí bem à vontade, bem tranquilo. É um médico fabuloso, um ser humano extraordinário e eu tenho embasamento naquilo que eu falo. Portanto, se você precisar de qualquer ação na área da ortopedia ou traumatologia, você vai na SOS Orto Memorial. O site sosorto.com.br, sosorto.com.br. Se quiser ir pelo Instagram, SOS Orto Memorial. Instagram, SOS Orto Memorial. Estamos no primeiro bloco, ao vivo aqui no programa Saúde Master, inédito e exclusivo, entrevistando a médica, a doutora Martina Bragante, no âmbito do Março Azul e as campanhas de conscientização e prevenção ao câncer de intestino. Vamos ver qual a próxima tela, o próximo assunto que virá, para que possamos argumentar. E não estou esquecido, daqui a pouquinho, está aqui o Binho, ele fica só olhando aqui para mim, né? O Binho está olhando aí para vocês agora, ele fica aqui meio nervoso, né? Porque ele tem toda uma identidade, eu acho que ele nasceu de 8 meses também, ele fica, pergunta a doutora, daqui a pouco, viu, Binho? Doutora, aparece aí, doença hemorroidária, ou seja, as doenças ligadas com a hemorroide. E aí, doutora? Sim, a doença hemorroidária é uma das doenças mais prevalentes, né, no nosso dia a dia, no nosso consultório, e é uma doença que o paciente sofre bastante, né? É verdade, doutora. Porque às vezes sofre com dor, às vezes com sangramento. Doutora, aí no caso aí mais específico dessa doença, é lógico que quando se fala em uma possível cirurgia, já assusta.
Agora, nós sabemos, eu vou falar assim, com muita propriedade, que até a cirurgia robótica, ela tem ajudado muito nessa questão, nesse tipo de ato cirúrgico. E os próprios procedimentos, vamos esquecer agora a robótica, a cirurgia convencional ligada com as hemorroidas, elas têm sofrido um grande avanço. Portanto, hoje, a doutora vai falar agora, o tempo de recuperação é menor, os procedimentos, eles, vamos dizer assim, tomaram uma amplitude muito grande, baseado nas pesquisas, no conhecimento, na informação e por aí vai. Não é isso, doutora? Exatamente. A doença hemorroidária, na verdade, quando você fala da cirurgia, toda cirurgia assusta, né, o paciente, mas, na verdade, não é a maioria dos pacientes que vai ter essa indicação do procedimento cirúrgico. Na verdade, a hemorroida, ela faz parte da anatomia de todo ser humano, ela tem uma função ali no canal anal e ela quando fica doente, é uma consequência do mau funcionamento do intestino. Então, normalmente, o paciente que vai apresentar um sintoma nela é um paciente que tem uma constipação, uma mulher que teve uma gestação, a barriga, né, fica pesada, diminui o retorno venoso e faz com que ela vá ficar doente. Ou diarreia também, né, com aumento da frequência das evacuações, né? Mas não é a maioria que vai ter essa indicação de tratamento cirúrgico. Existem alguns tipos, né, de hemorroida, quando elas são internas. Existem procedimentos que são pouco invasivos e que são feitos em consultório, em ambulatório, e não vai até o procedimento. Doutora, vamos agora para a pesquisa no âmbito da inteligência artificial. Os senhores, as senhoras vão entender. Doutora, preparada? Sim, preparada. Doutora, preparada. Doutora, é o seguinte, nas minhas pesquisas, eu me amparo muito até pelos avanços, apesar que a pesquisa é que vai direcionar nos Estados Unidos. Um médico da área da senhora nos Estados Unidos, para estar habilitado a fazer os exames, ele tem que fazer, pelo menos na parte, vamos dizer, de formação, cerca de 100 colonoscopias. Cerca de 100 colonoscopias. No Brasil, isso é regra nos Estados Unidos, no mínimo 100. No Brasil não há essa regra ou não há, vamos dizer, um valor, um limite estipulado. Mas eu pergunto, a senhora, na época de estudo, chegou a fazer 100? O que é que a senhora acha? Então, 100, sim, com certeza. Com certeza, né? Na verdade, aí a gente cai... Não existe essa regra aqui no Brasil, não para exercer a profissão, para fazer os exames. Quando a gente termina a coloproctologia, inclusive a colonoscopia é um exame que ele pode ser realizado pelo cirurgião que tiver treinamento, pelo gastro, que é um clínico, né, fez 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de gastroenterologia, também faz esse tipo de exame. Existe também uma residência depois disso, que é justamente de endoscopia digestiva, alta e baixa. Mas assim, não existe essa regra de precisar fazer os 100 exames aqui, mas aí a gente cai na importância de realmente do médico que faz esse exame ter a residência médica nessa área, né? Então, quando a gente está na residência, a gente tem um treinamento muito intensivo mesmo, assim, de estar lá todos os dias, durante várias semanas. São 2 anos de residência de coloproctologia e dentro desses 2 anos a gente faz esse treinamento. Muito bacana, tranquilizador o que a doutora falou. E eu vou mais adiante, eu vou me dirigir agora, viu, doutora, aos estudantes de medicina, principalmente dessa área, já que eu falei do exame. Veja mesmo o que fizeram os alunos de medicina nos Estados Unidos. Eles criaram tipo um protótipo aonde, durante o estudo, a formação deles, eles passam a treinar esse exame. Lógico, de um modo, vamos dizer, superficial, mas que já dá para criar certas habilidades em relação ao exame. Na internet,
você encontra, inclusive, como você pode fazer esse protótipozinho. E atenção, tem um material lá descrito, né, foi feito pela primeira vez nos Estados Unidos. Eu tive calculando em dólar, mas custa em torno de R$ 200 para que o estudante faça esse protótipozinho e passe a treinar esses exames que são tão necessários quando chegar o momento vital de fazer na prática. Doutora, sensacional. Estudei, doutora. Sim, você estudou muito. Mas, doutora... Tá bem aprofundado. No bacana, assunto, né? Portanto... É joia. E, na verdade, a endoscopia baixa, que é a colonoscopia, é um exame, assim como vários procedimentos que a gente tem na área médica, na área cirúrgica, que tem uma curva de aprendizado. Então, a gente faz esses 2 anos da residência, mas a gente vai aprender durante toda a vida, porque cada caso é um caso e cada paciente pode ter um nível de complexidade diferente, né? Já estou tendo uma interação aqui, são muitos da área de saúde, né, em geral, que assistem assiduamente o programa Saúde Master nesses quase 4 anos aqui pela TV Master. Já tem muito aluno interagindo. Fábio, sensacional, onde é que eu encontro? Vai lá na internet, coloca protótipo ligado com exames do intestino, mais propriamente com a colonoscopia, e a partir daí vai aparecer, inclusive, vários artigos, aí vem discriminando o material, você faz, pode até levar, no caso, para a universidade, porque vai treinando, ou então em casa mesmo, reúne os colegas médicos, isso vai estimular, você vai aperfeiçoar suas habilidades. Quando você vier a se formar com todas as habilitações e protocolos necessários, como a doutora tem, aí você vai executar a sua profissão com excelência ainda maior e vai salvar vidas. E quando olhar um exame, doutora, vai ter uma precisão impressionante. Então é isso, doutora? É verdade. A base realmente é a educação, né? É o treinamento. Então, quanto mais a gente buscar o conhecimento, quanto mais a gente treinar, melhor vamos ser, né, profissionais. Vamos ver na sequência que tema virá dentro do Março Azul e a conscientização e prevenção do câncer de intestino. O 3º em grau de incidência já no Brasil. Ano passado, quase 50 mil casos. Realmente uma situação preocupante, mas temos o Saúde Master e os grandes profissionais para esclarecer, para tranquilizar e principalmente para salvar vidas. Doutora, e aí esse tema que acomete muitas pessoas, constipação intestinal. Doutora, é muita gente, né, doutora? E depois da Covid parece que piorou. É verdade. A constipação intestinal, na verdade, ela é um sintoma, né, que o paciente vai ter, e ela está relacionada, pode ter várias causas, mas a principal causa dela geralmente vem da alimentação. Então, pacientes, principalmente de mais baixa renda, que não têm tanto acesso aos alimentos que contenham mais fibras, ou pacientes que, mulheres são mais propensas, pacientes que ingerem pouca água, ingerem pouca fibra, então vão apresentar essa situação, né, de constipação, e que a constipação é que pode, na verdade, dar o início a algumas doenças orificiais. Aí, doutora, no dia a dia da senhora, lógico, a senhora lá no Santa Isabel, não é isso? A senhora se depara com muitos casos que já chegam agravados? Muitos, na verdade. O paciente, ele chega para a gente, na verdade, como eu falei, a doença hemorroidária, quando ela começa a dar sintomas, ela é uma consequência do intestino funcionando mal. Normalmente, o paciente que chega para a gente, ele chega com a queixa de uma dor ali no canal anal, de algum prolapso, né, alguma bolinha ali no ânus. E quando a gente vai perguntar, fazer o interrogatório dos sintomas, um paciente que passa 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro, sem conseguir
evacuar. E, como eu disse, é uma doença que está muito ligada à alimentação. Então, muitas vezes a gente consegue realmente fazer com que a hemorroida, por exemplo, ela fique pouco sintomática, e às vezes não precisa chegar até a cirurgia, em alguns casos, obviamente, vai precisar, mas a gente precisa tratar primeiro esse intestino para poder depois seguir a cirurgia, por exemplo. Doutor, eu sei que a internet, obviamente, tem muita informação, né? Hoje já na casa dos trilhões, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas falam muito de algumas frutas que podem ajudar, aí falam no mamão. O que a senhora acha, doutora? Na verdade, a gente precisa ingerir, no mínimo, aí, 25 a 30 gramas de fibra por dia. 2 litros de água também, no mínimo, durante o dia. Então, 6 a 8 copos, vamos dizer assim, por dia. Além das fibras insolúveis, que está presente em grãos, por exemplo, na aveia, né, ali a granola. Então, a gente orienta, né, o paciente essa informação nutricional sobre as frutas. Realmente, elas precisam ser ingeridas na íntegra, obviamente. As que a gente pode comer com casca, vamos dizer, ameixa com casca, maçã com casca, a laranja sem casca, mas ingerir o bagaço da laranja, que é onde a gente tem mais fibras. Então, na verdade, todas as frutas vão ter certa quantidade de fibra. Umas têm mais fibras e outras menos. Então, no caso do mamão, tem mais, por exemplo, do que uma banana. Entendi. Doutora, eu me adapto muito bem nessas situações. Lógico, cada caso é um caso. O meu é automático no caso da laranja, do bagaço. Sim. É só umas 3 ou 4 laranjas, aí eu conto até 50 ou 100, aí corro para o banheiro. Doutora, sensacional, né, doutora? Isso é ótimo e confirma o que eu falei, né? Então, a maioria dos casos de constipação, ela está realmente nesse déficit das fibras que a gente precisa ingerir. Então, no mínimo, sempre a gente orienta, né, no consultório, no ambulatório, 2 frutas por dia, 2 porções de legumes e verduras e a água e a fibra insolúvel, né? 2 colheres, por exemplo, de aveia. Aí, doutora, está dentro do tema, viu, doutora? Toda vez, doutora, que eu vou a Campina Grande, esse é um final de semana que eu fico aqui em João Pessoa, aí o próximo eu vou ver meu pai, Heraldo César, deve estar nos assistindo, e eu vou até Campina Grande. Aí no domingo, eu sei que temos uma audiência grandiosa em Campina Grande, no domingo tem a sensacional Feira da Prata. Eu morei 20 anos ali naquela rua Montevidéu, atrás do Estadual da Prata. Aí uma coisa que é de praxe nos domingos, se quiser me encontrar no domingo de 15 em 15 dias, é na Feira da Prata em Campina Grande. Doutora, eu compro um saco de laranja, é sensacional. Vem 100 laranjas. E eu vou dizer o preço porque eu sei, R$40. Tá um preço bacana, não tá? Tá ótimo. Não tá, doutora? Tá. 100 laranjas, aí eu coloco o saco aqui, né? Eu estudei física, não sabe, doutora? Aí eu tenho todo o dimensionamento, consigo levar o saco aqui sem causar nenhum dano à minha coluna. E se houver qualquer situação, eu corro lá no doutor Douglas Teixeira, da SOS Horto Memorial. Mas, doutora, aí eu já compro tanto a laranja de 15 em 15 dias, o cento. 100 laranjas, doutora, ele já está fazendo para mim há 35. Bacana, Você né, doutora? É cliente VIP, né? Eu sou cliente porque, assim, esse pessoal de feira é uma coisa extraordinária. A cultura, né, o que se adquire de conhecimento em feiras. E as feiras, eu estou me retratando muito a Campina Grande, né? As feiras, elas passam de geração em geração, as pessoas. Você, às vezes, encontra boques ou pessoas que vendem ali, né, frutas, verduras e tudo mais, que estão na feira há 50 anos, por exemplo, na Feira da Prata. Portanto, o modo peculiar de atender é uma coisa extraordinária. Portanto, daqui mais uma semana eu estarei lá e espero que ele faça R$30. Muito bom, né, doutora? Porque você vai comprando, né? Verdade. Se o governo também ajudar, né? Parece que a gasolina já está subindo aí, mas vamos rezar. Daqui então, é o que podemos fazer, né? O estoque de fibra já vai estar lá garantido. Não, o estoque de fibra, a laranja é algo impressionante, além das outras vitaminas, né? A vitamina C. Dentro dessa linha de cuidados que o Saúde Master sempre, vamos dizer, exibe, exalta,
eu quero falar de uma empresa que, sinceramente, está crescendo de uma maneira devido à competência, a seu trabalho executado pelo Brasil inteiro. Eu estou me referindo a Acuidar, cuidadores de pessoas. Atenção ao que eu vou dizer. A Acuidar nasceu aqui na cidade belíssima de João Pessoa. E a partir daí foi crescendo, crescendo. Estão aí aparecendo os idealizadores da Acuidar. Já esteve aqui, já estiveram aqui o doutor Vitor Hugo, está aí na foto, que é geriatra, e a doutora Jéssica Ramalho. Eles idealizaram há alguns anos a Acuidar, cuidadores de pessoa. Foi crescendo. Aí chegou um momento de Deus que eles decidiram, vamos criar franquias a cuidar. E criaram franquias a cuidar. E o Brasil foi conhecendo a cuidar, porque são cuidados de forma geral. Eu sei que as pessoas pensam, talvez, de modo imediato no idoso, mas aí realmente a forma é ampla. Óbvio, pode ser o idoso, mas também a gestante, o adolescente, a criança. Atenção! Cuidados no ambiente doméstico ou hospitalar. Portanto, você conta com a Acuidar. E uma coisa que eu vou dizer agora com toda exatidão e precisão. Vou me arriscar a dizer, mas eu tenho segurança no que eu digo. A Acuidar se tornará a maior empresa de cuidadores de pessoas do Brasil. Porque hoje já está com quase 80 unidades. Atenção, se tornará a maior agência de cuidadores de pessoas do Brasil e anuncia aqui com exclusividade no programa Saúde Master. E brevemente, tempo de Deus, Acuidar Internacional. E isso é sensacional. Aí estão apenas 2 endereços respaldados na nossa querida Paraíba. O endereço, o telefone e o Instagram da Acuidar de João Pessoa e, no caso, a Acuidar de Campina Grande. Mas se você for agora no site que aí está, acuidarbr.com.br, você lá irá observar todas as quase 80 unidades da Acuidar. Portanto, pensou em cuidadores de pessoas no Brasil, você pensará na Acuidar. Doutora, Acuidar, sensacional, né, doutora? Até os patrocinadores, porque o trabalho... né? É o trabalho que eles fazem e tudo começou de um sonho. E o que podemos imaginar, a quantidade de vidas salvas, porque é uma equipe multidisciplinar grandiosa, atendendo, né, as pessoas por todo o Brasil. Imagine na pandemia, que a Acuidar estava lá, as pessoas dentro de casa, muitas pessoas adoecidas, e a Acuidar, porque eles contam com tudo, psicólogos, nutricionistas, é uma equipe grandiosa que não caberia em centenas de fotos se fôssemos começar a mostrar. Mas aos pouquinhos nós vamos enfatizando. Doutora, vamos ver o próximo tópico que virá. Vamos lá. A senhora está se sentindo à vontade, tranquila? Totalmente. Doutora, eu sempre pergunto aqui, a senhora no âmbito colegial, ensino médio, a senhora estudou aonde? Aqui em João Pessoa? Eu estudei minha vida inteira no GEL. No Falecido GEL, né? GEL. Que hoje não existe doutora, mais. deixa eu lhe dizer. Eu Da já dei primeira- aula no GEL, viu? Ah, Eu dei aula no GEL. Eu dei muitas aulas aí de física, informática, robótica. Doutora, a senhora não era nascida quando eu subi as escadas ali do GEL, ainda na Rui Carneiro. eu era nascida, já estudava Será, lá. doutora? Quando abriu o GEL ali na Rui Carneiro, eu já fui da primeira turma. Já foi, doutora? Criança, né? Primeira série. Porque antes Entendi. eles tinham um outro endereço na Epitácio, É né? verdade.
E quando Eu minha mãe sou fez do a outro matrícula... endereço, doutora, por isso que eu estou achando que a senhora não era nascida Não, eu fui ainda. da Rui Carneiro, que é no antigo Certo, hotel, né? certo. Quando abriu, eu já comecei a Eu estudar não dei lá. aula ali. Eu fui do primeiro endereço, também na Rui Carneiro, que fica tipo no... É uma grande casa, né? Hoje fica tipo num primeiro andar. Eu nunca me esqueço que eu subia aquelas escadazinhas para ir ministrar minhas aulas. Eu acho que a senhora ainda estava sendo projetada para nascer, viu, doutora? Acho que não. Acho que já Mas tudo bem. Doutora, eu não tenho certeza, eu tenho certeza, Obrigada aliás, pelo elogio. né, que a formação da senhora foi de excelência, porque assim, nós temos grandes profissionais, grandes professores aqui, não se falando só no GEL, né? Eu observo muito o ambiente, vamos dizer assim, educacional, né? Sou muito atento a isso e fico observando a robótica chegando nos colégios. A rede municipal daqui, né, já tem a robótica há alguns anos, inclusive com premiações nacionais e internacionais, e tudo isso vai agregando para que chegue um momento como esse aqui e que tenhamos grandes profissionais a serem entrevistadas, viu, doutora? Portanto, podem ter certeza, nós estamos salvando vidas, viu? Com certeza. Vamos ver o próximo tópico que virá aí na sequência. Estamos no primeiro bloco, ao vivo, do programa Saúde Master, campeão de audiência. Já somos o programa mais assistido na televisão e o mais compartilhado nas redes sociais. Isso é extraordinário. As pessoas aprendendo a salvar vidas com alguns cliques de forma tão rápida. Diz aí, fissura e fístula anal, as diferenças. Doutora, e aí, quais seriam as diferenças, vamos dizer assim, básicas? Certo. São duas doenças diferentes. Também são doenças benignas, assim como a doença hemorroidária, certo? A fissura, na verdade, é um corte na região do ânus, que ela é ocasionada por algum trauma, na maioria das vezes, ou pela evacuação mais ressecada, as fezes mais endurecidas, ou pelo uso do papel higiênico. E a fístula, na verdade, ela é um espectro de uma doença, porque ela tem duas faces. Ela se manifesta através do abscesso, né, que é o quadro agudo, infeccioso, e fica crônica através da fístula. Ela é uma comunicação entre dois meios, né, então, entre ali perto do ânus, a parte perianal que a gente chama, no glúteo, por exemplo, e o canal anal. Existe uma classificação, são vários tipos, mas são duas doenças diferentes. Daqui a pouquinho, chegou o momento de falar, será o segundo bloco ao vivo aqui, inédito também, uma estreia, vem de Patos, se eu não me engano. É a psicóloga, a doutora Priscila Guedes. Atenção, ela tem muitas vertentes dentro da psicologia. Lógico, quando fui fazendo, verificando, analisando, compreendendo toda a história da doutora, aí nós preferimos abordar um dos temas, uma das vertentes, creio até foi motivo do TCC da psicóloga, repito, Priscila Guedes, e nós vamos falar sobre o TAA. Eu sei o que as pessoas estão a pensar e eu já vou falar. É a terapia assistida por animais. Ou seja, animais em vários aspectos e situações e programas diversos que ajudam concretamente a salvar vidas. Isso é fundamentado há muitos anos com pesquisas internacionais, em vários aspectos. Portanto, os animais estão ajudando muito na recuperação de pessoas enfermas, na autoestima, está ajudando muito nos casos de depressão, de ansiedade. Portanto, vamos ter uma psicóloga daqui a pouquinho, no segundo bloco, ao vivo, falando sobre isso. Eu sei o que já estão a pensar e eu também vou falar. Será que teremos algum bichinho, algum pet, algum animal? Provavelmente, né?
Estamos ao vivo aqui. Aqui já entrevistamos também no contexto. Estão lembrados? Cobra, papagaio, gavião, lógico, gato, cachorro, largato. Não conseguimos ainda. Estamos tentando trazer o tubarão do Aquário Paraíba, ainda não deu para conseguir, e um que a gente está quase conseguindo, está próximo, que é no caso do jacaré, né? O jacaré, porque lá no Açude Velho, né, aqueles jacarés, parece que já tem outros lá, viu? Tenham cuidado. Aqueles jacarés foram resgatados. Vocês lembram, né, de alguns programas, e nós trouxemos aqui os répteis da Caatinga, que é um museu lá em Puxinanã, pertinho de Campina Grande, que tem visitação educacional, que as pessoas devem ir visitar. E lá estão os jacarés, parece que já tem 4 ou 5, a gente está tentando trazer um, porque tem que falar com o IBAMA, eu tenho que passar uma semana estudando e rezando, mas quem sabe venhamos a conseguir. Doutora, temos uma audiência no mundo animal sensacional, viu, doutora? Quando o tutor não quer assistir, o animal já vai lá para frente da tela e fica assim, doutora. É incrível os relatos que chegam até a minha pessoa. Joia. Bacana. Eu tenho cachorrinho. A senhora tem? Eu tenho cachorrinhos mais pequenos, não são Doutora, de grande porte, qual não. é a raça, qual é o nome? Spitz, alemão. Tenho 2 que moram comigo, que são do meu esposo, Zara e Zeus. E tem 2 também que chamam na casa da minha mãe. São Spitz alemão, aquele bem fofinho. A senhora já tem filho? Tenho sim, uma filha. 2 aninhos. Como é o nome? Tem que dizer tudo, doutora. Beatriz, ela deve estar assistindo. Quantos anos? 2. Doutora, que idade sensacional. Doutora, próxima entrevista a senhora traga. Por que a senhora não trouxe Beatriz? Ela ficou... Você acha que ela quer sair da casa da avó? Ah, tá na casa da avó. Não, avó, casa da avó pirulito, comendo chocolate. é coisa sagrada, tem que deixar lá mesmo, né? É o amor aí que emana. Depois vai assistir com certeza o programa, vão comentar em casa, vão replicar. Nós passamos a exibir os pequenos trechos de cada programa, né? O mundo está muito imediatista, logicamente, mas esses trechos viralizam e salvam também vidas. Vamos ver o próximo tópico que virá. Estamos quase no final do primeiro bloco apenas. Diz aí, doutora, esse tema, inclusive por uma coincidência, umas 3 ou 4 pessoas que eu conheço nessas últimas semanas se acometeram. Eu sei que essa situação vem de toda uma diversidade, né? Mas a diarreia por virose. Doutora, vê mesmo, essa semana, lógico, eu não vou dizer logicamente quem foi, mas eu tive 2 pessoas que terminaram no hospital. Aí quando chegou lá, tomou o sorozinho, aí lógico, foi atendido, né? Tudo dentro do protocolo, tomou o sorozinho e voltou para casa. Aí o médico disse, é uma virose, muita gente está chegando dessa maneira. E aí, doutora? Sim, é uma endemia, né, assim, que está acontecendo. É comum, né, no decorrer do ano, existem períodos que se acentuam mais e realmente a maioria com tratamento apenas com reidratação, tá? Com soro, ou às vezes soro caseiro mesmo. E a maioria dos casos não tem necessidade de tomar nenhuma medicação mais específica, a não ser sintomáticos mesmo, quando tem outros sintomas. Doutora Martina Bragante, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Saúde Master. Como sempre, quero agradecer. Foi, assim, sensacional ter a senhora aqui. Eu me deparo muito, doutora, é interessante. Eu poderia relatar vários casos, mas é lógico, né? Temos um tempo, apesar que atualmente o maior tempo da TV brasileira dedicado à saúde é aqui também o do Saúde Master, mas as pessoas relatam muito. Eu encontro, ou já encontrei, muitos alunos de medicina, alunos que estão, vamos dizer assim, prestes a se formar, que dizem dessa maneira, Fábio, quando eu me formar, uma das coisas que é um sonho é estar no seu programa. Quando eu digo no seu programa, aqui no Saúde Master da TV Master, assim, e ser entrevistado por Fábio César. É lógico que isso é motivo assim, de muito orgulho, é um incentivo. E quando eu vejo, repito, médicas com
tamanha competência, como é o caso da senhora, eu vislumbro um futuro com mais saúde. Doutora, muito obrigado. Eu queria que a senhora fique muito à vontade de dizer aonde encontra a senhora, enfim, e muito obrigado de coração. Fábio, muito obrigada pelo convite. Foi excelente estar aqui. Fui muito bem recebida, a entrevista maravilhosa, você me deixou muito à vontade e realmente fiquei realizada por ter vindo e pelo seu convite. Eu atendo consultório no Hemato Consultório, ali no centro. Hemato, certo. Hemato Consultório, não laboratório. Tem um laboratório, mas o consultório na frente. Certo. E na clínica Endovídeo, aqui na Beira Rio. Endovídeo, uma grande clínica também, já entrevistei profissionais ligados às ações da imagem. Me lembro também aqui de várias pessoas, doutora Alessandra, ou seja, o programa é totalmente democrático e de utilidade pública. Portanto, eu sei que a senhora está em locais de excelência. E o hospital também, que é o Hospital Santa Isabel. Eu atendo no Santa SUS, Isabel, eu atendo né, lá. Que é o atendimento do nosso valoroso SUS, não é? Isso. E, doutora, assim, só uma pergunta para finalizar. Os atendimentos, há uma fila, há uma espera muito grande. Como é que está o SUS, doutora? Então, na realidade, o Hospital Santa Isabel é um hospital do município, mas que atende todas as regiões também do estado. A gente recebe pacientes dos interiores, do sertão, inclusive. Para chegar até lá, a consulta funciona através do PSF, uma cartinha, né, de regulação para referência, e aí que somos lá. Exatamente. São muitos profissionais que a gente tem lá. Então, lá tem um serviço de coloproctologia, a residência em si. Então, logicamente que demora um pouco, mas não é tanto, porque são muitos proctologistas lá dentro trabalhando. E eu sei que cada dia vai melhorar mais pela competência também. Já esteve a meu lado, se tornou um amigo, secretário de saúde do município, doutor Luiz Ferreira. O senhor é sensacional. Uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, num cargo tão importante e que está fazendo um trabalho de total excelência. Pois não, pode dizer, doutora. Para finalizar, né, falou agora de Luiz, e assim, a prefeitura, junto com a nossa residência, com o Hospital Santa Isabel, o município, a gente vai promover, dentro, né, desse mês da campanha do Março Azul, um mutirão de colonoscopias. Certo? Já temos pacientes selecionados, mas são pacientes que foram retirados da fila da regulação, que já estão lá aguardando. A maioria desses pacientes são realmente pacientes para o rastreamento do câncer coloretal, então estão na idade, ou têm algum sintoma daquele que a gente falou. E isso tudo também está sendo promovido graças ao apoio do... Aí já tem uma data, doutora, para esse mutirão? Sim, é o último final de semana do mês, 25 e 26. 25 e 26. Inclusive com vários outros profissionais que não são de lá, endoscopistas, que vão participar voluntariamente, né, da campanha fazendo os exames. Olha como foi bom falar do secretário e da atuação junto com o SUS e com esses grandes profissionais. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada também. Nós vamos para um intervalo comercial e, no segundo bloco, vou repetir a psicóloga, a doutora Priscila Guedes, e vamos falar dos queridos PETs, os PETs salvando vidas, as sistemáticas, a fundamentação, os protocolos, as campanhas. Vocês vão notar que todo mundo vai querer criar um PET na sua casa. Já temos 170 milhões de animais de estimação no Brasil. Só perdemos para os Estados Unidos, mas queremos chegar no primeiro lugar. E eu acho que um cachorro eu vou passar a criar. É daqui a pouco, depois dos comerciais.